Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. No dia de hoje estaremos lendo capítulo de número 22 do primeiro livro dos reis de Israel, que diz assim: 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este perguntou aos seus servos: Vocês não sabem que Ramote de Gileade é nossa? E nós ficamos quietos e não atiramos das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Você vai comigo à batalha contra Ramote e Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: Sou como você é, o meu povo é como o seu povo, os meus cavalos são como os seus cavalos. Josafá disse mais ao rei de Israel: Consulte primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: Devo ir lutar contra Ramote de Gileade ou devo me conter? Eles responderam: Vá, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? O rei de Israel respondeu a Josafá: Há um ainda por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. É Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: O rei não deveria falar assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traga-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes você dará chifradas dos sírios até que estejam destruídos. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Suba a Ramote de Gileade, você triunfará. O Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles. Fale o que é bom. Micaías respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote Gileade para a batalha ou devemos nos conter? Ele respondeu: Vá, você triunfará. O Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: Estes são os não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: Portanto, ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: Quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então o espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. O Senhor perguntou: Como? Ele respondeu: Sairei e serei o espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: Você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas, e o Senhor declarou que o mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: Por onde é que passou o espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Micaías respondeu: Eis que você o verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: Prenda Micaías e leve-o de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e diga:
Assim diz o rei: metam este homem na cadeia e ponham a pão e água até que eu volte em paz. Micaías disse: se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: que todos os povos ouçam isso. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os seus trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou e entrou no combate. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos 32 capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra o pequeno nem contra o grande, mas somente contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: aquele certamente é o rei de Israel, e se dirigiram até ele para o atacar. Porém, Josafá gritou. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então o homem tesou o arco e, atirando-o ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor de seu carro: dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no em pé no seu carro de guerra de frente para os sírios. Mais tarde ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um grito pelo acampamento que dizia: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro de guerra junto à cisterna de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se naquelas águas. Quanto aos demais atos de Acabe, tudo o que fez ao palácio de marfim que construiu e a todas as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Assim Acabe morreu, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no quarto ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Azuba e era filha de Sili. Josafá andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Os lugares altos, porém, não foram destruídos. Neles o povo ainda oferecia sacrifícios e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Quanto aos demais atos de Josafá, ao poder que mostrou e como guerreou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Nessa época não havia rei em Edom, porém somente um governador. Josafá fez grandes navios para ir a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: deixe que os meus servos naveguem com os seus. Porém Josafá não quis. Josafá morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois andou nos caminhos de seu pai, bem como nos caminhos de sua mãe, nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Ele serviu a Baal e o adorou, como a seu pai havia feito antes dele, provocando o Senhor Deus de Israel a ira. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por mais essa porção da sua palavra. Vamos orar? Pai querido, em o nome do Senhor Jesus, nós iniciamos mais um dia na tua presença com muita gratidão no nosso coração. Estamos louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, porque o Senhor é o único digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Te bendizemos por essa porção da Sua palavra, que nos mostra mais uma vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Aqueles que querem obedecer ao Senhor e aqueles que querem dirigir as suas próprias vidas.
e o fim de cada um deles. Louvamos, Senhor, porque mesmo em meio à idolatria, em meio a tantas corrupções, o Senhor sempre levanta homens fiéis ao Senhor para denunciar o pecado do rei e para viver uma vida santa e reta. Louvado seja o nome do Senhor, porque mesmo Israel tendo pecado, o Senhor manteve a sua promessa e manteve a linhagem de Davi como rei em Judá, para a glória do teu nome. Te louvamos, Senhor, pelo dia de hoje, o dia que nasce, um dia de celebrarmos a vida, de sermos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor pelos nossos entes queridos, pelas nossas famílias, que aqueles que o Senhor nos deu para convivermos, para aprendermos e para ensiná-los. Que a tua boa mão de poder esteja estendida sobre cada um deles. Que haja paz e harmonia nos nossos lares. E que o Senhor seja honrado e glorificado em cada um dos nossos lares. Que os nossos lares sejam verdadeiros locais de refúgio, local de culto e adoração ao Senhor. Intercedemos ao Senhor em favor dos nossos enfermos, que são muitos, que o Senhor os visite nesta manhã, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo saúde plena e abundante, e, acima de tudo, trazendo salvação para a glória do teu nome. Abençoa aqueles que têm sofrido angústias, dor, aflições, perturbações, que têm a sua alma ferida. Cura as feridas da alma e derrama da tua paz sobre cada um deles. Que a paz que excede todo o entendimento seja derramado sobre cada um, para a honra e glória do teu nome. Clamamos ainda pela tua igreja. Renova a tua igreja, reaviva a tua igreja, desperta a tua igreja, conduz a tua igreja de volta à palavra, de volta aos princípios bíblicos, que possamos ser fiéis à tua palavra, para a honra, glória do teu nome, e que assim possamos proclamar com ousadia as boas novas de salvação em Cristo Jesus. É assim que nós oramos, agradecidos, no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, em nome de quem oramos. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.